Bom, pessoal do sexto, agora vamos aprender, vamos ver e conhecer outras frações. E essa, gente, é a mais importante para você durante a sua vida de estudante, tá? É ela que vai ser a obrigação nos seus próximos, em todas as suas respostas de frações, para o resto da vida. Toda vez que você encontrar qualquer fração, a resposta ela não pode ser qualquer fração. Ela vai ter que ser sempre uma fração irredutível. Tô falando sério, gente. Toda a resposta sua agora, se você vê que ela não é irredutível, eu vou te mostrar como você vai ver isso, então você é obrigado a encontrar a fração irredutível, tá? É uma obrigação agora para nós do sexto, como já é muito comum para o pessoal do sétimo, para o oitavo, para o nono, do primeiro, no segundo, no terceiro, o pessoal já sabe que essa fração aqui, a irredutível, ela é a resposta, ela é a obrigação. Se a minha resposta deu uma equivalente, eu não posso usar ela. Estou falando sério. Eu não posso usar a fração equivalente como resposta, como manuseio. Eu tenho que usar quem? A irredutível, tá? Então, ó, vou mostrar também o porquê. Lembra dos meus biscoitos? Os mesmos, ó, meio, 2/4 e 3/6, né? Aí, olha que bacana a gente observar isso também. Eu vi que estes 2/4 aqui e estes 3/6 aqui, todos são a mesma quantidade de biscoito, né? Mas eu vi que estes pedaços vieram de 1, né? Ó. Ó que bacana. Tô fazendo uma setinha aqui para vocês verem, ó. Todos esses pedaços fragmentados, os biscoitos que foram fragmentados, vieram de quem? Desse, né? Eles têm o mesmo tamanho que a unidade de 1, que é esse. Ó. Já, a maioria deve ter observado isso, né? Então, ó, todas essas são frações equivalentes. Por quê? Só lembrando novamente, elas têm a mesma quantidade de biscoito. Ó que legal, né? Mesma quantidade de biscoito. Mas a fração irredutível, ela é aquela fração que dela vai gerar todas as outras. Então, você já deve ter percebido qual é a irredutível aqui, né? Dela, daquele único pedaço, eu vou, não aquele único assim, aquele inteiro, né? Aquele pedaço fragmentado. Porque se a gente for falar daquele pedação, era aquele biscoitão que eu tinha, que é esse. Isso aqui não é fração. Tô falando da fração. Tô falando do próprio pedaço fragmentado, tá? Se eu pego um pedaço fragmentado e gero outros, isso sim são frações equivalentes, tá? Então, ó, é a mesma coisa de eu pegar este 1/4 e gerar outros pedaços fragmentados que possam, ó, representar a mesma quantidade de biscoito que tem aqui, né? Ou se eu pegar um cesto, como que eu consigo encontrar outros pedaços que tenham a mesma quantidade aqui? Como que eu consigo? Achando uma fração equivalente, né? A equivalente é aquela fração que tem a mesma quantidade de biscoito ou de outra coisa que aquela. Agora, você viu que eu peguei, eu estou fazendo exemplo? Eu estou pegando eu peguei este pedaço, foi o primeiro que eu peguei. E dele foi aparecendo outros, ó. Ó que legal. Dele foi aparecendo outros. E outros o quê? Que tem o mesmo tamanho, que tem a mesma quantidade, tá? Então, quando eu faço isso, eu gero frações equivalentes, mas esta fração que gerou os outros pedaços, ó, esse era o pedação e dele foi sendo fragmentados outros. Eu encontrei outras frações
que têm a mesma quantidade. Então, este pedaço se chama fração irredutível. Eu chamo de fração mãe. Por quê? Porque é dela que nascem os outros. Né? Ah, professora, mas eu vi também na outra aula que você gerou uma equivalente da equivalente. Você gerou uma dessa, então essa é uma fração mãe? Essa é uma fração irredutível? Não. Não, porque essa aqui já era a fragmentação da inteira, tá? Fração irredutível é aquela que não veio de ninguém. Essa, o meio, ela veio da multiplicação de um outro número? Não. Como assim, professora? Como assim? Como que eu vou saber que uma fração ela pode ser uma fração irredutível? Então, por exemplo, esta fulaninha aqui, se eu multiplicasse esse meio por 2, eu gero essa, né? Se essa aqui eu estou vendo que ela foi gerada de outra fração, ela não pode ser irredutível, né? Agora, essa aqui também. Essa aqui foi essa que eu multipliquei por 3, né? Então, eu estou vendo que essas duas, ela tem até um aspecto diferente. Ela tem os numeradores e denominadores um pouco maiores, né? Olha a diferença aqui. Essa meio aqui, a parte de cima é bem pequenininha, né? Então, como identificar uma fração irredutível? Que é aquela fração que gera todos os outros pedaços. Apesar de eu também poder multiplicar aqui por, sei lá, por 6 e gerar outra fração, ó, 12 e 24, ó, você viu que eu multipliquei aqui e gerei outra. Só que eu gerei de uma que já tinha sido gerada, né? Então, quando eu multiplico, quando eu crio, quando eu for fazendo nascimentos de frações assim, fazendo nascimentos de frações que já foram geradas, todas elas são equivalentes, né? Mas o nosso objetivo agora é encontrar a primeira, a mãe de todas, eu chamo ela de mãe. Aquela que não saiu de ninguém. Este meio aqui não saiu de nenhuma outra fração. Como que eu vou saber, professora? Uma curiosidade, ó, como é que você vai saber? Ó. Por exemplo, se eu dividir o número de cima e de baixo pelo mesmo número, qualquer número, mas que dê para dividir os dois. Então, que número que cabe aqui? Bom, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, dá, né? 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Essa fração aqui, meio, tem algum número que dá para eu dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número, exceto o número 1? Porque eu não posso dividir por 1 aqui e 1 aqui, não vai mudar, né, gente? 1 dividido por 1 é 1 e 2 dividido por 1 é 2, não vai mudar a fração. Então, que número que eu posso colocar aqui em cima e aqui em cima que dá outra fração? Dividido. Não tem, tá vendo, ó? Não tem. Quando você entrar nesse caso, que quando você for dividir uma fração, a parte de cima e a parte de baixo, e você vê que não tem um número que divide os dois, essa fração com certeza é irredutível, né? Você viu que eu dividi e voltei na mãezinha, ó. Aqui, se eu dividir os dois por... pode ser qualquer número, tá, gente? Desculpa. Qualquer número. Só cabe o 3 aqui, né? Então, ó, 3 dividido por 3 é 1. E 6 dividido por 3 é 2. Ai! Então, gente, o que a gente entende com isso? Quando a gente multiplica, a gente cria frações. Quando a gente divide, a gente volta
na origem. Olha que legal. Então, como eu acho uma fração irredutível? Como eu simplifico uma fração? Dividindo ela até não dar mais. Dividindo por quem? Por qualquer número. Desde que seja o mesmo em cima e embaixo, tá? Vamos fazer mais exemplos.